bem com vocês? É uma enorme satisfação estar aqui com vocês. E gostei tanto do vídeo passado, muito mesmo, que me fez lembrar de um versículo que tem nas Escrituras que tem tudo a ver com aquele vídeo. Esse versículo se encontra na Bíblia, no livro de Gênesis, esse é o sinal, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Por que é que estou citando esse versículo das Escrituras? Por que será? Porque eu quero trazer à memória o nosso vídeo anterior, que explicou como que Deus criou todas as coisas que existem no mundo, e também, ao assistir o vídeo anterior, nós vimos que como Deus organizou a sua palavra. Foi um vídeo maravilhoso, e espero que vocês estejam lembrados como que Deus criou tudo que existe. Ele criou a luz, criou os céus, a terra, o mar, a parte seca, o sol, a lua, as estrelas, criou todos os animais e também criou o ser humano. Vocês devem estar lembrados disso. E em quantos dias Deus criou tudo? Ele finalizou a sua criação no 7º dia. Na verdade, no 6º dia ele criou tudo que existe e no 7º ele descansou. E vocês também devem estar lembrados que ao olhar toda a sua criação, tudo que ele havia criado, Deus diz que tudo estava muito bom. Por isso, eu lembrei desse versículo das Escrituras, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Nesse momento, nós teremos um segundo vídeo, também muito bom e muito especial. Mas lembram como foi que terminou o vídeo anterior? Vocês devem estar lembrados. No vídeo anterior, nós comentamos que teve uma ordem de Deus depois que ele criou todas as coisas. Quando ele criou o homem, Adão, e a mulher, Eva, né? E ao criar os dois, tanto Adão quanto Eva, Adão e Eva no pó da terra, mas Eva especificamente da costela de Adão, né, ela foi criada. E quando Deus terminou a criação deles, Deus também o avisou que eles poderiam comer livremente do fruto de qualquer árvore do jardim. Mas havia apenas uma. Vocês lembram que Deus havia dito que eles não poderiam comer? Você lembra qual é a árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não poderiam comer, porque no dia que eles comessem da árvore, eles morreriam. E hoje nós vamos ver como que isso aconteceu. Ele plantou 2 árvores no meio do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor mandou que o homem cuidasse de tudo que havia no jardim do Éden. Ele disse: Você pode comer de todas as árvores, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jamais coma o fruto daquela árvore, porque no dia em que você comer, você morrerá. Para mostrar quanto amava Adão e Eva, Deus supriu todas as suas necessidades, a fim de que aproveitassem a vida ao máximo. Deu-lhes também a capacidade de fazer escolhas. Deus queria que Adão e Eva mostrassem quanto o respeitavam, obedecendo a apenas uma ordem: a de não comer da árvore proibida. Adão e Eva podiam usufruir todas as coisas para viverem felizes no lindo jardim. Só precisavam confiar na sabedoria de Deus e respeitar a autoridade dele. Deveriam ser gratos e felizes pela liberdade que tinham, mas a liberdade só traz alegria quando fizermos boas escolhas. Também nós vamos contar hoje a história de um outro personagem que aparece, a serpente, né, que leva o nome
de Satanás ou diabo, certo? Mas ele veio, aqui aparecendo nessa história em forma de serpente. E quem era essa serpente? Como que é a história dessa serpente ou do próprio diabo? O que aconteceu com ele? O que é que ele estava fazendo nessa história de hoje? Nós temos então Adão e Eva, os dois. E eles dois, eles vão ser obedientes à ordem de Deus? O que será que vai acontecer na história de hoje? Por isso que hoje eu trago também um novo versículo para a gente decorar. Que versículo é esse? Romanos, esse é o nome, Romanos, e este é o sinal, Romanos, capítulo 3, versículos 23. Romanos, capítulo 3, versículos 23, que diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Vejam, Romanos capítulo 3, versículo 23. Nesse versículo, ele tem explicado o seguinte, que eu, assim como todas as outras pessoas, incluindo você que está nos assistindo, todos os seres humanos, temos pecado. E a palavra que aparece nas Escrituras, carecem, ele traz um significado de distanciamento, de destituídos, como aquele que não tem direito de ter ou de participar da glória de Deus, como aquele que despreza também essa glória de Deus. E por isso, nós, por termos pecado, nós não temos esse direito de estar próximo de Deus e por causa disso fomos separados, distanciados desse Deus. E aqui nós vamos estudar um pouco como foi esse primeiro pecado. Vamos então assistir o nosso vídeo, onde vamos ver a história dessa serpente e também vamos ver o primeiro pecado que aconteceu da humanidade. Vamos assistir? Te vejo em breve. Antes de criar o homem, Deus havia criado os anjos, aos quais também deu liberdade de escolha. É que Deus queria ser honrado pelos anjos tanto quanto pelos homens. Quase todos os anjos decidiram seguir a Deus. Até hoje, eles o adoram e obedecem. Mas alguns anjos fizeram uma péssima escolha. Eles escolheram Lúcifer, o anjo mais bonito que existia, para ser o líder deles. Por ser arrogante e orgulhoso, Lúcifer perdeu a sua posição junto ao trono de Deus. Por sua rebeldia, foi expulso do céu. Lúcifer, Satanás, desafiou a Deus, dizendo: erguerei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu serei igual ao Deus Altíssimo. Lúcifer, chamado na Bíblia de Diabo e Satanás, quer a adoração que pertence só a Deus. Satanás engana as pessoas para ser adorado por elas. Com as suas mentiras e religiões falsas, causa dor, sofrimento e destruição. Então Deus disse a Lúcifer: você será lançado nas profundezas do inferno. No lindo e recém-criado jardim, Satanás, disfarçado de serpente, encontrou-se com Eva. Esta serpente era mais astuta do que todos os animais que Deus havia criado. Perguntou a Eva: Deus disse para vocês não comerem de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: não, podemos comer de todas as árvores, menos daquela que está no meio do jardim, porque Deus avisou: se comerem daquela árvore, morrerão. A serpente então disse: olha, vocês não morrerão, não. No dia em que comerem dessa árvore, os seus olhos vão se abrir.
vocês vão ser iguais a Deus e verão a diferença entre o bem e o mal. A Bíblia afirma que Satanás é o pai da mentira e ele enganou a mulher. A mulher viu que o fruto daquela árvore parecia saboroso e a deixaria muito sábia. Ela pegou um, comeu, ofereceu para o seu marido e ele também comeu. Imediatamente seus olhos se abriram e o seu espírito morreu. Perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figo e improvisaram uma roupa. Quando ouviram a voz de Deus no jardim, no frescor da tarde, Adão e Eva esconderam-se. Eles haviam morrido espiritualmente e não estavam mais em comunhão com Deus. Agora, confiaram só em si mesmos e não em Deus. Então Deus chamou: Adão, onde você está? Adão respondeu: ouvi a sua voz no jardim, eu fiquei com medo porque eu estava nu, então eu me escondi. Deus perguntou: quem lhe contou que estava nu? Você comeu da árvore proibida? Adão respondeu: a mulher que o Senhor me deu, ela me ofereceu o fruto e eu comi. O Senhor perguntou a Eva: o que é que você fez? Ela respondeu: a serpente, ela me enganou. Então Deus disse à serpente: você será maldita entre todos os animais e passará o resto da vida rastejando e comendo pó. Causarei inimizade entre você e a mulher, e o descendente dela esmagará sua cabeça. Esta é a primeira vez que a Bíblia fala sobre a vinda do Salvador, nascido de mulher, para derrotar o diabo. Deus disse a Eva: aumentarei seu sofrimento. Sentirá dores quando tiver filhos, e será dominada por seu marido. Deus disse a Adão: você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore proibida. Por isso a terra está amaldiçoada. Ela vai produzir espinhos e ervas daninhas. E você terá que suar para ganhar o pão de cada dia. Eu criei você do pó, e para o pó você voltará. As roupas de folhas não cobriam Adão e Eva. Deus então lhes fez roupas de pele de animais. Deus precisou matar um animal. Assim, por meio de Adão, o pecado e a morte entraram no mundo. Mas Deus já tinha planejado perdoar a desobediência humana com a morte de um inocente. Ele sabia que as pessoas, sendo tolas, rejeitariam sua orientação e tentariam ser donas de suas vidas. Deus chama a rejeição de pecado. No entanto, Deus planejou enviar um Salvador que morreria para que todos fossem perdoados dos seus pecados. Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Colocou anjos, chamados querubins, ao leste do jardim, e pôs uma espada flamejante para guardar o acesso à árvore da vida. Quando Adão pecou, todas as pessoas foram condenadas à morte. Mas na história de Deus, a esperança nunca morre. Infelizmente, vocês conseguem perceber que essa história, no decorrer dessa história, as notícias não são boas? Porque no primeiro vídeo nós vimos como que Deus criou todas as coisas, como que Ele criou o céu, né? E nesse céu tendo os anjos. E aqui nesse céu nós temos um personagem, o diabo, que ao olhar o trono de Deus, ao olhar para Deus, ele sente inveja de Deus. É uma inveja dizendo que queria estar na posição de Deus, de ser igual a Deus. Na verdade, de ser maior ou melhor que Deus. Né?
para que Deus saísse daquela posição e ele assumisse. O diabo, ele teve inveja, interesse naquela posição que Deus tinha. E por isso, por causa disso, Deus expulsou o diabo dos céus e o lançou em um outro lugar. Algumas pessoas imaginam e pensam que o diabo nesse momento está governando o inferno, mas não é isso. A história de Deus e as Escrituras falam que Satanás, ele está nesse momento na terra. E o que ele faz aqui na terra? Ele tem vigiado, ele tem estado à espreita, esperando um vacilo da humanidade, uma fraqueza nossa, esperando que nós vacilemos para que ele então nos engane. Assim como aconteceu com Adão e Eva, os dois ali dentro do Jardim do Éden. Por isso, Satanás, junto com os seus anjos, agora chamados de demônios, eles foram expulsos dos céus e estão vivendo na terra. E ao chegar aqui na terra, o que é que aconteceu? Nós temos então eles inserido, ou o próprio diabo inserido dentro do Jardim do Éden, na convivência de Adão e Eva, na convivência ali daqueles dois, mas transfigurado ou em forma de uma serpente. E ele então começa a bajular Eva, a trazer uma conversa de um teor enganativo. E Eva ali então começa a ser enganado pelo Satanás, sendo ludibriada pelo aquilo que ele tem falado a ela. E ela precisa entender, porque Deus havia dito aos dois, principalmente a Adão, a não comer da árvore do jardim, e Satanás chega e faz com que Eva tome uma decisão diferente. E ela tanto come da árvore do conhecimento do bem e do mal, como também entrega para Adão, e ele come. Por isso, esse foi o primeiro pecado, onde eles param a obedecer a Deus, desprezam a ordem de Deus e são ali separados de Deus, causando então uma primeira morte. Essa separação do homem e da glória de Deus. E por isso o nosso versículo de hoje que nós estamos decorando diz o quê? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É isso que diz. Você pode decorar esse versículo e vocês vão perceber nessa história de hoje que tanto Adão quanto Eva, eles carregam essa culpa, eles carregam o pecado. Por quê? E por causa disso, Deus os expulsa do Jardim do Éden como castigo. E ainda castiga, dando à mulher dores e sofrimento no momento de dar à luz a um filho, e ao homem ele tem a responsabilidade de duramente cuidar da terra, cuidar da sua família, tendo que trabalhar. E naquele momento, a própria terra, a própria natureza também passa a gemer dos seus sofrimentos. Mas essa história, ela não tem apenas pontos negativos. Não, vocês viram que no final do vídeo, Deus faz uma promessa. Ele promete que o descendente da mulher, ele vai vencer contra o descendente da serpente. É como uma metáfora, e ele ainda diz uma metáfora como que vai ser isso. Pois o descendente da mulher e o descendente da serpente, vai acontecer algo entre eles. O descendente da serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia que aponta que no futuro, o filho da mulher, o descendente dela, venceria o próprio Satanás. E onde isso aconteceu? Onde essa história
a quem essa história faz referência? Ela faz referência a Jesus Cristo na cruz. Jesus Cristo, ele já foi profetizado, ele foi prometido muito tempo antes disso acontecer, muito tempo antes de ele estar na cruz. O descendente da mulher. E nós agradecemos a Deus por causa de Jesus Cristo. Ele é o prometido de Deus, o prometido desde o primeiro pecado do homem e da mulher. E por isso, ao assistir esses vídeos, nós podemos perceber que Satanás foi expulso do céu e também vimos como que aconteceu o primeiro pecado dentro do Jardim do Éden e inclusive a expulsão do homem e da mulher daquele lugar. E então, vocês gostaram de assistir o nosso vídeo? Vocês conseguiram aprender o que eu também aprendi? Então curte o nosso vídeo, segue o nosso canal e também compartilha esse vídeo para todas as pessoas, porque vai ser ótimo mais pessoas assistindo e também aprendendo mais e mais da palavra de Deus. Aproveitem também e se você quiser, pode trazer opiniões dentro dos nossos comentários aqui do vídeo. Vou gostar muito de ler o que você escreveu e também poder responder. E lembre-se do nosso versículo de hoje, Romanos capítulo 3, versículos 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus abençoe a todos vocês e lembre-se, esses vídeos não acabam aqui. Esse foi apenas o segundo, mas nós teremos muitos outros onde te espero assistir nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até breve.